Existe uma violência que não deixa marcas na pele, mas que fratura a alma. É a violência do desprezo, da humilhação silenciosa que acontece dentro de 4 paredes. Para um menino chamado Tiago, essa era a rotina. Em uma casa onde a fé era motivo de vergonha, sua devoção a Santo Antônio era um segredo sussurrado, um tesouro que ele precisava esconder do próprio pai. Um homem endurecido que via no sino da paróquia de Santo Antônio, ali no coração de Casa Amarela, no Recife, não um chamado para a oração, mas um lembrete da fraqueza que ele não tolerava no filho. Este relato não é sobre os gritos ou as proibições. É sobre algo muito mais profundo. É sobre o momento exato em que o sagrado é tratado como loucura, e é nesse ponto de ruptura que uma força silenciosa, uma misericórdia inesperada, intervém. O que acontece quando o desprezo de um pai colide com uma intercessão que ele não podia sequer imaginar? A história que vamos investigar hoje não busca provar se um milagre aconteceu, mas sim entender como ele se desenhou nos detalhes invisíveis daquela tarde de junho. Qual foi o gatilho que transformou a fúria de um homem em um espanto mudo? O que ele viu ou sentiu que desarmou uma vida inteira de ceticismo em menos de um minuto? Enquanto você ouve, quero que preste atenção não no que foi dito, mas no que não foi. Nosso ponto de partida não é o confronto, mas o presságio. A descoberta de um velho terço de madeira esquecido no fundo de uma gaveta. Um objeto que pertenceu à avó de Tiago e que naquele dia parecia carregar um calor diferente. Esse pequeno detalhe, essa sensação sutil, será a primeira peça de um quebra-cabeça que só fará sentido quando a crise chegar ao seu ápice. Nós vamos seguir os passos dessa família, da tensão crescente dentro de casa até o momento inevitável. O instante em que o pai, farto do que chamava de beatice, arrasta o filho pela rua, não para impedi-lo de ir à missa, mas para fazer algo. Muito pior, para humilhá-lo diante do altar, para expor a sua fé como uma tolice. E é ali, no interior da igreja quase vazia, com o cheiro de cera e flores antigas pairando no ar, que o drama acontece. A voz do homem ecoa, dura, profana, e então, o ponto de virada. Não se prepare para luzes celestiais ou vozes do além. A intervenção se manifestará de outra forma, como uma súbita e inexplicável mudança na própria atmosfera do lugar. Um silêncio, mas não o silêncio vazio de uma igreja. Em dia de semana, aquele que é apenas a ausência de barulho. Este era diferente. Era um silêncio que tinha peso, uma presença que descia sobre o lugar como um manto. O homem, com a mão ainda firme no braço do filho, o empurrou para a frente, em direção aos primeiros bancos. A sua voz, antes um trovão de desprezo na rua, agora ecoava de forma estranha contra o mármore e a madeira escura. Tá vendo? Cadê ele agora? Pede para ele te ajudar. Pede para esse pedaço de gesso fazer alguma coisa. As palavras eram cruéis, calculadas para ferir não apenas o menino, mas a própria fé que ele representava. Tiago não respondeu. Seus olhos, cheios de lágrimas que ele se recusava a derramar, estavam fixos no chão de ladrilhos gastos. Ele sentia o olhar de uma única outra pessoa na igreja, uma senhora idosa rezando no último banco, e a vergonha o queimava por dentro.
O que se passa na mente de uma criança forçada a escolher entre o amor de um pai e o amor a Deus? Ele não. Rezava por um milagre espetacular. Ele nem sequer pedia para que a raiva do pai passasse. Sua prece silenciosa, a prece que não tinha palavras, era apenas um pedido de socorro, um desejo de que aquele momento simplesmente acabasse. Foi então que o pai, preparando-se para um novo ataque verbal, parou. A boca abriu, mas o som não saiu. Ele franziu a testa, confuso, como alguém que tenta falar debaixo d'água. A sua fúria, que momentos antes era uma força da natureza, de repente pareceu encontrar uma barreira invisível. O ar ficou denso, quase palpável. Ele olhou para os lados, para o teto alto, para o filho encolhido. Não havia nada fora do lugar. A senhora continuava imóvel no seu banco. As velas nos castiçais piscavam suavemente. E ainda assim a atmosfera havia mudado de forma fundamental. O que faz um homem acostumado a gritar perder a própria voz sem que ninguém o mande calar? Naquele instante, o tempo dentro da paróquia de Santo Antônio parecia ter parado de obedecer às leis do mundo lá fora. E algo mais estava prestes a acontecer. O esforço era visível no seu rosto, uma batalha silenciosa travada entre a vontade de ferir com palavras e uma força que o amordaçava por dentro. Os músculos do seu pescoço se contraíram, as veias saltaram, mas o som não vinha. Era como se a própria acústica da igreja tivesse sido reescrita naquele instante, se recusando a propagar a sua cólera. E foi então que a luz mudou. Não era uma explosão divina, nem um clarão que cega. Era algo muito mais sutil, mais íntimo. Uma coluna de luz morna e dourada, vinda de um dos vitrais mais altos, cortou a penumbra da nave, mas seu destino não era o altar principal, nem o rosto sereno da imagem de madeira. O facho de luz pousou com uma precisão impossível sobre o pequeno pão bento que uma fiel anônima havia deixado mais cedo aos pés de Santo Antônio. Um pão simples, endurecido pelo tempo, agora banhado em um brilho que não pertencia àquela tarde. Cinzenta do Recife. Tiago, o menino, viu. Seus olhos, ainda marejados de lágrimas, seguiram o trajeto da luz. Ele viu o pão e depois olhou para o pai. E foi aí que o verdadeiro milagre começou a se desenhar. A expressão do homem mudou. A fúria impotente deu lugar a uma perplexidade profunda, quase infantil. Seus olhos, que antes fuzilavam o filho, agora estavam fixos naquele ponto de luz, naquele pão solitário. O que ele via naquele pãozinho simples, que ninguém mais parecia notar? Que memória antiga aquela luz dourada estava despertando em um coração que se orgulhava de ser feito de pedra. A mão que ele mantinha erguida, pronta para gesticular com violência, baixou lentamente, sem força. O corpo inteiro pareceu perder a rigidez. Ele não estava mais lutando contra o silêncio. Ele estava, pela primeira vez em muitos anos, escutando-o, e o silêncio lhe mostrava algo, algo que o barulho de sua própria raiva o impedira de ver por toda uma vida. A senhora no último. Banco, a única outra testemunha, mais tarde diria que não viu a luz, mas sentiu o exato momento em que o ódio deixou o ambiente. Como se uma janela tivesse sido aberta,
deixando entrar um ar mais puro, mais leve. Mas para aquele pai, não era apenas o ar que mudava. Era a paisagem inteira de sua alma que começava a se transformar, iluminada por um detalhe que, para qualquer outra pessoa, seria apenas uma coincidência. O detalhe era o pão. Aquele pequeno pão de Santo Antônio, deixado como oferenda aos pés da imagem, de repente foi banhado por uma luz dourada e quente, vinda de um vitral que, por anos, parecia apenas sujo e opaco. Para qualquer um, seria apenas o sol da tarde de Recife, encontrando um ângulo raro. Mas para aquele homem, naquele instante, não era o sol. Era uma memória. Uma memória que ele havia lacrado com cimento e raiva no porão de sua consciência. Ele não via apenas o pão. Ele sentia o cheiro da cozinha de sua mãe, décadas atrás. Ele sentia a segurança das mãos dela, que sempre guardavam um pedaço daquele mesmo pão para ele, dizendo que era proteção, que era o carinho do santo. Como um simples pão podia carregar o peso de uma vida inteira. Como um feixe de luz podia desenterrar uma ternura que ele julgava morta e sepultada. Aquele brilho não iluminava apenas o objeto, iluminava o caminho de volta para uma fé que não era a do filho, mas a sua própria, a fé original, a que ele havia trocado pela amargura do mundo. O grito. Morreu em sua garganta. A raiva, que era o combustível de seus dias, se esvaiu como fumaça. Ele olhou para as próprias mãos, grandes e calejadas, as mesmas mãos que haviam arrastado o filho até ali para humilhá-lo, e pela primeira vez em muito, muito tempo, ele sentiu vergonha delas. Ele então olhou para o rosto de Tiago. O menino não chorava, apenas o observava com olhos que não continham medo, mas uma estranha e serena compaixão. Naquele rosto pequeno, o pai não viu mais a beatice, que tanto desprezava. Ele viu um reflexo distante de sua própria mãe. Viu a mesma devoção pura, a mesma crença inabalável de que o bem era uma força real e presente no mundo. E essa percepção o quebrou por dentro. A armadura de ceticismo, construída ao longo de anos de decepções, simplesmente se desfez em pó. Foi então que, num gesto que quebrou décadas de dureza, sua mão tremeu e se estendeu. Não para agredir, não para acusar, mas para amparar. A mão tocou o ombro do menino, não com a força da raiva, mas com o peso de uma rendição. O toque foi leve, quase hesitante, como se o pai estivesse reaprendendo o próprio corpo, descobrindo uma nova função para aquelas mãos que só conheciam o trabalho duro e o gesto ríspido. Tiago não se encolheu. Ele apenas aceitou o amparo e juntos pai e filho se levantaram do chão frio da igreja. O mundo ao redor parecia suspenso. A luz dourada que incidia sobre o pão de Santo Antônio não vacilou, mantendo sua estranha e pacífica vigília. O silêncio denso continuava a preencher o espaço, um silêncio que não era de morte, mas de gestação. O que se diz num momento desses? Não há palavras que possam costurar uma fratura tão profunda. E por isso, nenhuma foi dita. O pai não conseguia olhar para o rosto do filho, nem para a imagem serena do santo no altar. Seu olhar varria o chão de ladrilhos gastos, as marcas do tempo, talvez vendo nelas um espelho de suas próprias falhas. Aquele homem que entrara ali para
Profanar o sagrado, agora se sentia ele mesmo o profanado, exposto em sua fragilidade por uma força que ele não podia nomear nem combater. Era a humilhação do orgulho, a única que pode, de fato, curar. A senhora no último banco, a única testemunha, observava a cena com o coração apertado. Ela não entendia a história por trás daquele conflito, mas compreendia a linguagem universal da dor e do perdão. Ela viu o homem mais velho guiar o menino em direção à saída, não como um carcereiro, mas como um peregrino exausto que finalmente encontra seu guia. Cada passo deles ecoava de forma diferente na nave vazia. Não eram mais os passos da fúria, mas os de uma retirada lenta e pensativa. Ao passarem pelo batistério, a luz do fim de tarde que entrava pela porta principal os envolveu. Para quem visse de fora, seria apenas um pai e um filho saindo da missa. Ninguém poderia imaginar o campo de batalha que acabara de ser pacificado ali dentro. Ninguém poderia saber que uma alma tinha sido desarmada sem um único tiro, apenas pela presença silenciosa da fé de uma criança e pela intercessão de um santo. A caminhada de volta para casa foi feita em um silêncio diferente daquele que os acompanhara na ida. Não era mais um silêncio de tensão, mas um silêncio de perplexidade, de respeito. Um espaço vazio que, pela primeira vez em muitos anos, estava pronto para ser preenchido por algo novo. Ao entrarem em casa, o ar parecia diferente. A mãe de Tiago, que os aguardava, com o coração apertado na cozinha, sentiu a mudança antes mesmo de vê-los direito. Ela estava preparada para o som da briga, para o choro contido do filho e a fúria do marido. Mas o que chegou foi aquele silêncio. Um silêncio que ela não conhecia. Ela olhou para o marido buscando os sinais da tempestade, mas o rosto dele estava indecifrável. Não havia raiva, mas também não havia alegria. Havia um cansaço profundo, como o de um homem que volta de uma longa e exaustiva viagem. Ele não. Disse uma palavra. Apenas foi até a pia, abriu a torneira e lavou o rosto demoradamente, como se quisesse lavar não a sujeira, mas uma imagem da própria memória. Tiago, por sua vez, foi para o seu quarto. Ele não se sentia vitorioso. Não havia nele o triunfo de quem provou que estava certo. Havia, em vez disso, uma espécie de temor reverente. Ele sentou-se na beirada da cama e pegou novamente aquele velho terço de madeira que pertencera à sua avó. O calor que ele sentira antes parecia ter se dissipado. Agora era apenas madeira, mas o menino sabia, com uma certeza que não precisava de provas, que aquele objeto tinha sido um canal, uma ponte entre sua prece silenciosa e a resposta que veio não em palavras, mas em paz. Naquela noite, o jantar foi a refeição mais estranha que aquela família já tivera. Ninguém falou sobre o que aconteceu na igreja. Ninguém ousou tocar na ferida. Mas a ausência da hostilidade habitual do pai era mais eloquente do que qualquer discurso. Ele serviu o prato do filho, um gesto simples, corriqueiro, mas que não acontecia há anos, e quando seus olhos se cruzaram por um breve instante, não havia mais o desprezo. Havia algo que Tiago não sabia nomear. Uma pergunta, um espanto, uma trégua. Era como se o pai estivesse olhando não para o filho que ele sempre criticou, mas para um estranho que guardava um segredo imenso. Qual era a natureza desse segredo?
Como uma fé que ele considerava fraqueza pôde desarmar uma vida inteira. De certezas em um único instante, essas perguntas ficariam suspensas no ar daquela casa por muito tempo, moldando um novo tipo de convivência, uma paz construída não sobre o que foi dito, mas sobre o mistério do que permaneceu inconfessável. Os dias que se seguiram àquela noite foram a prova de que algo fundamental havia se quebrado e, ao mesmo tempo, sido reconstruído. A mudança não veio em forma de conversas ou pedidos de desculpa. Aquele pai, um homem talhado pela dureza da vida no Recife, não tinha as ferramentas para isso. A transformação se manifestou em gestos minúsculos, quase imperceptíveis para um olhar de fora, mas monumentais para Tiago. O terço de madeira da avó, que antes era um artefato clandestino, agora repousava abertamente sobre a cabeceira do menino. E o pai, ao passar pelo quarto, apenas desviava o olhar, sem a antiga centelha de raiva. Aos domingos, quando o sino da paróquia de Santo Antônio chamava, um silêncio respeitoso preenchia a casa. Não havia mais suspiros de impaciência, nem comentários ácidos. Apenas o som da vida continuando, mas em uma nova frequência. Enquanto isso, a história começava a respirar fora das paredes daquela casa. A senhora que rezava no último banco, Dona Lúcia, uma figura conhecida na comunidade de Casa Amarela, não falou sobre luzes ou aparições. Seu testemunho era muito mais íntimo e, por isso, mais poderoso. Ela contava para quem quisesse ouvir na porta da igreja que sentiu o ar mudar. Que a fúria daquele homem foi subitamente engolida por uma paz que não era deste mundo. Foi como se o próprio santo tivesse posto a mão no ombro dele e dito chega, ela dizia, com a simplicidade de quem já viu o sagrado operar muitas vezes. E assim, o evento deixou de ser um drama familiar para se tornar um sussurro de esperança na paróquia. Uma prova silenciosa de que a intercessão de Santo Antônio não se limitava a encontrar objetos perdidos, mas a restaurar a dignidade perdida e, a reencontrar corações que pareciam irremediavelmente distantes. O que muda, quando uma oração desesperada não é respondida com um trovão, mas com um silêncio que pacifica? Talvez essa seja a assinatura dos milagres mais profundos. Eles não vêm para se exibir, mas para curar. Aquele pai não se tornou um homem de missas diárias. Ele não mudou da água para o vinho, mas a pedra em seu peito havia sido removida. Ele passou a olhar para o filho com uma curiosidade que antes não existia. Como se tentasse decifrar no rosto do menino o segredo daquela força que ele mesmo, com toda a sua truculência, não conseguiu derrotar. Ele se tornou o guardião silencioso de um instante que ele mesmo não conseguia explicar. Um momento em que a sua certeza inabalável foi desfeita pela fé de uma criança e da força de um santo que não precisa de ruído para agir. A história daquela tarde na paróquia de Santo Antônio não se tornou uma lenda gritada aos quatro ventos. Pelo contrário, ela se assentou na comunidade de Casa Amarela como um segredo sagrado, um testemunho compartilhado em voz baixa entre os mais devotos, a prova de que a intercessão divina
muitas vezes opera na frequência do silêncio. O velho terço de madeira que Tiago guardava nunca mais foi apenas um objeto, tornou-se a âncora de uma memória, o ponto de partida de uma graça que ele não pediu, mas que lhe foi concedida. Aquele silêncio que preencheu a igreja não era vazio, era uma presença. A luz dourada que repousou sobre o pão de Santo Antônio não foi um acaso, foi uma resposta. Uma resposta que dizia que a fé não precisa se defender com argumentos, pois ela se sustenta por uma força que transcende a lógica humana. O verdadeiro milagre não foi a mudança na atmosfera do templo, mas a mudança no coração de um homem. A verdadeira intervenção não foi quebrar a resistência do Pai, mas dissolvê-la em compaixão. E o que é um milagre, afinal, senão a reparação de uma fratura na alma? Naquele dia, duas fraturas foram curadas: a do filho, que temia expressar sua fé, e a do pai, que havia se fechado para ela. A imagem de Santo Antônio não precisou se mover. O santo não precisou falar. Sua presença foi sentida no lugar mais improvável, na súbita clareza de um homem que, ao tentar provar que Deus não existia, acabou por encontrá-lo no olhar resiliente e perdoador de seu próprio filho. A paz que se instalou naquela casa foi a prova definitiva. Uma paz construída não sobre palavras, mas sobre o respeito por um mistério que ambos, pai e filho, passariam o resto de suas vidas a contemplar. Se este testemunho tocou o seu coração, compartilhe-o. Há muitas outras preces silenciosas aguardando uma resposta, e talvez, ao ouvir histórias como esta, possamos nos tornar mais atentos aos milagres discretos que acontecem ao nosso redor todos os dias. Em nossa próxima investigação, exploraremos outro relato, um em que a intervenção de um santo não trouxe a paz, mas a justiça.